Eu sou o pastor e professor Antônio Vieira e juntos, eu e você, vamos estudar a lição de número 7, intitulada A Mordomia dos Dízimos e Ofertas, referente ao terceiro trimestre do ano de 2019, cuja revista foi publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nós vamos iniciar, portanto, pelo texto áureo que nos diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Para entendermos esse texto, nós recorremos à história do povo de Israel. Eles estiveram durante 70 anos no exílio, conduzidos por Nabucodonosor à Babilônia. Eles retornaram mediante um decreto assinado pelo imperador persa chamado Ciro. E muitos que estavam lá encontravam-se bem estabelecidos, com recursos financeiros apropriados, e vieram apenas os pobres. E estes, quando chegaram, eles não tinham a bênção de Deus porque não foram fiéis à determinação de Deus prescrita pelo profeta Moisés. Eles foram trabalhar na lavoura e pouco produzia. Os seus campos não davam o sustento suficiente para a família. Então eles oraram, eles perguntaram a Deus por que motivo não tinham em abundância o alimento. Deus usa então o profeta Malaquias para dizer o motivo. O motivo era só aquele: eles não eram fiéis a Deus. Então Deus manda que eles façam prova com ele, que ele abriria as janelas do céu e derramaria uma bênção tão grande que pudesse advir a maior abastança. Então nós vemos através desse texto áureo a bênção de Deus oferecida ao povo judeu, quando aqueles que vieram do exílio afastaram-se de Deus, não foram fiéis a Deus em seus compromissos de pagarem o dízimo. Então Deus determina que eles paguem o dízimo para que haja fartura na sua casa, haja alimento suficiente para os sacerdotes e os levitas. Estes, portanto, pelo fato de não serem sustentados pelos dízimos que não entravam na casa do tesouro, foram trabalhar na lavoura. E Deus, então, não queria que eles estivessem na lavoura, mas que prestassem o serviço na sua casa. Então, ele determinou, através do profeta Malaquias, que todos fossem fiéis, pagassem os seus dízimos e depois fizessem prova com ele. E ele prometeu, portanto, abrir as janelas do céu e derramar uma bênção tal, tão grande, que eles ficariam fartos. Nós vemos a verdade prática que nos diz: a entrega dos dízimos e das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Nós vamos ver, portanto, exemplos de 3 homens que foram fiéis a Deus. Então, no ato de gratidão, eles dizimaram para a obra de Deus. Começamos por Abraão. Abraão nasceu na cidade de Ur da Caldeia, e lá em Padã Arã, no norte da Mesopotâmia, ele recebeu a chamada de Deus para que deixasse a sua casa, a sua parentela, a sua terra e fosse para um lugar que Deus ia indicar. Ele obedeceu à voz de Deus e foi para a terra chamada Canaã. E nesta terra, quando ele chega, para ser peregrino, ele não comprou a terra, ele vivia, portanto, dentro da terra de Canaã, de um lado para o outro, na sua peregrinação.
Mas Deus fez uma promessa. E nós lemos exatamente a bênção de Deus confirmada a Abraão por causa da fidelidade dele, conforme lemos em Gênesis capítulo 17, versículos 5 e 6. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações, e reis sairão de ti. Então nós vemos Abraão sendo abençoado por Deus por causa da sua gratidão, da sua fidelidade. Nós vamos ver lá na sequência, logo mais, ele dando o dízimo ao sacerdote chamado Melquisedeque, que representava Deus na cidade de Salém, que oferecia sacrifícios a Deus, precisava, portanto, da sua manutenção, da sua subsistência, e Abraão, então, deu o dízimo de tudo a Melquisedeque para o seu sustento da sua família e para as despesas do culto que ele oferecia ao Deus Altíssimo. A bênção de Abraão recaiu depois sobre Isaque, o seu filho. Nós vemos exatamente a bênção de Abraão transmitida a Isaque em Gênesis capítulo 26, versículo 3. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que eu tenho jurado a Abraão, teu pai. Portanto, Isaque recebeu sobre si a bênção que era de Abraão, foi transferida para ele, e Deus fala através dessa mensagem que nós lemos, desse versículo que nós lemos, sobre a bênção de Abraão. Depois veio a bênção de Isaque sobre Jacó, o neto de Abraão. Então ela é transmitida a Jacó, conforme lemos em Gênesis, no capítulo 26, ou melhor dizendo, capítulo 28, versículo 4. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Nós observamos, portanto, essa promessa feita por Deus a Jacó, quando ele fugia da presença de seu irmão Esaú, e ele se dirigia a Padã Arã, portanto, a terra da sua parentela, sozinho, e naquela noite ele teve uma visão, um sonho, que os anjos desciam e subiam a escada, e lá no topo da escada ele viu o trono de Deus, e Deus então transmitiu essa mensagem a Jacó, dizendo, portanto, que iria abençoá-lo, e a sua descendência seria tão grande que iria se espalhar para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. É o que nós presenciamos nos dias de hoje. O povo judeu, descendente de Jacó, habita em todo o mundo e com muita prosperidade, porque eles seguem um voto que o seu pai, portanto, o seu ancestral, Jacó, fez diante de Deus. Nós lemos este voto feito por Jacó a Deus no capítulo 28 do Gênesis, versículos 20 ao 22. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Este é o voto feito por Jacó, quando amanheceu o dia, depois que ele teve aquela visão celestial.
ele então pediu que Deus o acompanhasse, que Deus o guardasse naquela viagem, que Deus o sustentasse, providenciasse tudo o que fosse necessário até a sua chegada à casa de seu tio, lá em Padã Arã. E lá ele começou a trabalhar e abençoado por Deus. Ele retornou a Canaã, trazendo uma grande riqueza, mas foi fiel a Deus. Ele deu o dízimo de tudo, foi um fiel dizimista, porque ele fez um voto a Deus. E os seus descendentes, como dissemos, os judeus, eles são também fiéis. Eles contribuem com 100% de suas rendas e mandam para Israel, a nação, portanto, que soergueu há 70 e poucos anos atrás, há 71 anos atrás, ela retornou como nação poderosa, uma nação respeitada, porque é sustentada pelos dízimos concedidos pelos judeus que estão espalhados em todo o mundo. Nós vemos, portanto, a título de introdução da lição, que nós não pagamos o dízimo e nem damos oferta, mas os entregamos como um ato de alegria, amor, gratidão e fidelidade. Portanto, essa expressão pagar o dízimo não é apropriada. Nós entregamos o dízimo. Nós recebemos 100% de Deus, porque tudo pertence a Ele. E deste valor nós retiramos 10% e entregamos para a obra de Deus. Deus não precisa, portanto, do meu dinheiro, porque Ele é dono de tudo. Ele é dono do ouro e da prata. Mas a sua obra necessita. E Ele vê, portanto, a nossa demonstração de fé, quando nós, com muito amor e dedicação, contribuímos entregando o nosso dízimo à igreja para que ela possa manter as suas atividades, ela possa pagar as suas despesas, a água, a luz e outros gastos normais que a igreja tem mensalmente, além do salário que é digno ao pastor, aos obreiros, auxiliares que dão tempo integral. Além do mais, também voltado para assistência social, que é suprida com as nossas ofertas e os nossos dízimos, e também a obra missionária que precisa ser realizada. Jesus nos deu a ordem que fôssemos por todo o mundo e pregássemos o evangelho a toda criatura. Então, mediante a nossa oferta e os nossos dízimos que nós entregamos, a obra de Deus está sendo realizada com muito contentamento. Portanto, esta é a nossa demonstração de amor, de carinho, de satisfação e de gratidão. Sermos fiéis a Deus e contribuirmos com os nossos dízimos mensalmente para a manutenção da sua obra. No entanto, a gente vê que a liderança da igreja tem que aplicar estes recursos de forma correta, fiel e transparente. Nós não devemos nos preocupar com o que vão fazer com o nosso dinheiro, com o nosso dízimo. Nós entregamos o dízimo e as ofertas e cremos que são homens de Deus, e na verdade são homens de Deus, homens tementes a Deus. Eles então, com temor, administram aquele valor e só vemos a obra de Deus crescer e ela não sofre solução de continuidade. Se houver algum desvio, houver uma malversação desse valor, alguém vai responder por isso. Mas nós não devemos nos preocupar, porque como retribuição recebemos a bênção de Deus. A lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico traz o título As fontes de recursos da igreja local. Então, número 1, dízimos e ofertas. Sem eles, muitas atividades ficariam inviabilizadas. Não havia como muitas atividades serem realizadas se a igreja não recebesse as ofertas e os dízimos entregues pelos seus membros para o bom andamento da obra de Deus. Tal prática não começou por imposição de uma pessoa ou de um grupo
ou de uma denominação, mas pela necessidade natural da obra de Deus. Então nós praticamos não porque alguém inventou, mas devido à necessidade da obra de Deus. Desde o Antigo Testamento, Deus determinou, depois de Abraão, de Isaac e de Jacó, nos dias de Moisés, ele determinou, incluindo como preceito da lei, o dízimo. É um dos preceitos dos mandamentos de Deus que eles pagassem o dízimo, fossem fiéis para a manutenção da sua casa, da sua obra. Então, número 2, o cuidado com os recursos externos. Precisamos ter um grande cuidado, porque a obra de Deus deve ser mantida pelos nossos dízimos e ofertas e não por recursos externos. Todo cuidado é pouco. Nossos recursos financeiros jamais devem ser provenientes do governo, de órgãos públicos ou organizações seculares, pois Deus é o dono do ouro e da prata, como escreve Ageu no capítulo 2, versículo 8. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Portanto, a igreja não deve recorrer aos órgãos públicos para sobreviver. É uma obrigação nossa como membros, fazemos parte da igreja local, somos membros dessa comunidade cristã, contribuirmos com os nossos dízimos e ofertas para que a obra de Deus tenha o seu devido crescimento. Número 3, outras fontes de recursos. Agora nós vamos falar das entidades filantrópicas que estão conectadas com a igreja. A igreja constitui creches, escolas seculares, escolas de alfabetização, diversas atividades, fora, portanto, da evangelização, mas que estão conectadas à obra de Deus. É a prestação de serviço da igreja à sociedade. Então, existem essas outras fontes de recursos que são aceitas. Se a igreja local tiver uma entidade social ou uma educacional reconhecida pelos governos municipal, estadual e federal, poderá receber verbas públicas, mas deve prestar conta de todo o valor recebido a quem de direito, para demonstrar total transparência e lisura. Então, a igreja estabelece uma entidade filantrópica, por exemplo, uma creche, que é registrada na prefeitura, também no estado e na União. Então, esses três órgãos, eles contribuem para a existência daquela creche. A prefeitura manda a sua verba, o estado também determina um valor e a União dá também condições da sobrevivência daquela entidade. Mas essa entidade, ela está à parte. Ela foi fundada por membros da igreja, é administrada por membros da igreja, então é aceitável que ela sobreviva através de outras fontes de recursos. Nós vemos agora no tópico 2, a base bíblica para os dízimos e as ofertas. Número 1, os dízimos no Antigo Testamento. A doutrina do dízimo não é legalista. Muita gente é contra o dízimo porque diz que é legalista. Na verdade, a doutrina não é legalista, pois ela foi instituída antes do estabelecimento da lei. E o que legitima é ser um ato de gratidão do ser humano fiel ao seu Criador. Então, antes de Deus determinar, através da lei de Moisés, a contribuição dos dízimos e das ofertas, nós vemos homens de Deus contribuindo com seus dízimos. Como vimos o caso de Abraão, vamos ver Abraão dando o seu dízimo, contribuindo com o seu dízimo. Vemos o voto que Jacó fez, que seria dizimista. Vemos a sua descendência sendo fiel a Deus. Vemos os judeus que voltaram do exílio, não receberam a bênção de Deus porque não eram fiéis, então a lavoura não prosperava, os insetos invadiam, portanto, as suas lavouras, a chuva não vinha no tempo determinado,
E eles então choraram e Deus deu a resposta. Exigia que eles fossem fiéis. Eles voltaram a ser fiéis, dizimistas, e Deus deu a bênção que eles precisavam. Deus diz, façam prova comigo, de mim, que eu vou abrir as portas, as janelas do céu, e vou derramar uma bênção extraordinária sobre vocês. Foi o que aconteceu com o povo judeu, depois dessa exortação que Deus deu através do profeta Malaquias. Então nós vemos que o dízimo, ele existe há muito tempo atrás, antes de ser determinado na lei de Moisés. É exatamente o que nós vamos ver no ponto 1.1, a origem do dízimo. Ele teve a sua origem no sentimento do patriarca Abraão. Como gratidão pela vitória alcançada com a ajuda de Deus, ele entregou o dízimo ao sacerdote Melquisedeque, de acordo com Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse, bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o dízimo de tudo. Aí, portanto, vemos aí a origem, a primeira referência, Abraão dando o seu dízimo para o sustento do sacerdote Melquisedeque, exatamente para que ele continuasse a interceder pelos povos, a oferecer sacrifícios para Deus. Era um homem que Deus escolheu para ministrar a sua palavra, a sua bênção sobre aqueles que necessitavam. Nós vemos o ponto 1.2, que nos diz, o dízimo é do Senhor. Nós precisamos entender que, na verdade, os 100% que nós recebemos pertencem a Deus. Então, como ato de gratidão, nós retribuímos a Deus com 10%. Agradecemos, Senhor, obrigado pelo valor que eu recebi, pelo meu salário. Eu retiro 10% e entrego para o bom andamento da tua obra. Então, entendamos que o dízimo é do Senhor. Assim vemos em Levítico capítulo 27, versículo 30. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor, ou seja, separadas ao Senhor. As dízimas, porque eles dizimavam de tudo. Dizimavam o trigo, dizimavam da lentilha, dizimavam da oliveira, da uva, do vinho, portanto, eles pagavam o dízimo de tudo que eles arrecadavam. Aqui tem um termo, portanto, chamado as dízimas, porque tem um versículo dizendo que essa parte é separada para Deus, é santa ao Senhor, ou seja, separada ao Senhor. Nós vemos o ponto 1.3 que nos diz o objetivo do dízimo no Antigo Testamento. Deus instituiu o dízimo como lei para a manutenção de sua casa, sustento dos sacerdotes e o cuidado com os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, de acordo com Deuteronômio, capítulo 26 e versículo 12. Quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então a darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Eles tinham, portanto, a obrigação de dizimar quando recolhiam fruto da terra. Era chamada novidade da terra, eles dizimavam. Mas de 3 em 3 anos eles faziam uma celebração, em que eles comemoravam, depois de 3 em 3 anos, uma festa em que eles contribuíam com muita alegria para o sustento do estrangeiro, do órfão, da viúva e do necessitado. Esta, portanto, é uma determinação de Deus
como objetivo do dízimo no Antigo Testamento. Nós vemos o ponto 2, o número 2, diz o dízimo no Novo Testamento. Jesus, ao exortar os escribas e fariseus, disse em Mateus 23 e 23, dais o dízimo da hortelã, do endro e do comínio, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Que Jesus quis dizer que eles não podiam deixar de praticar a justiça. Eles fossem justos, eles fossem misericordiosos e acreditassem em Deus. Continuassem dizimistas. Eles pagavam o dízimo, mas que não abandonassem a misericórdia, o juízo e a fé, porque senão eles seriam taxados apenas como legalistas e eles não teriam a salvação deles por não terem misericórdia, nem ter fé em Deus e nem praticar a justiça. Nós vemos no ponto 2.1, o dízimo é necessário para manter o ministério em tempo integral. No Antigo Testamento, o dízimo era utilizado para a manutenção dos sacerdotes e levitas, conforme lemos em Número 18 e versículo 21. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. Então Deus está dizendo que ele determinou o dízimo como herança para o exercício do ministério dos sacerdotes e dos levitas, junto à sua casa. Os ministros do Evangelho, que se dedicam exclusivamente à obra de Deus, seguem a orientação do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, nos dias atuais, muitos homens de Deus deixaram as suas profissões, eram profissionais liberais, tinham suas empresas, mas Deus os chamou para que eles deixassem, abandonassem as suas empresas, os seus negócios e se dedicassem exclusivamente à sua obra. Então é mais do que justo estes que abriram mão, renunciaram aos seus bens materiais e dedicam-se em tempo integral à obra de Deus, que eles recebam o salário digno, o salário que ele possa sobreviver dignamente com a esposa e com os filhos. Então é a determinação do apóstolo Paulo que aquele que vive pregando o Evangelho, viva do Evangelho, ou seja, receba o seu salário como resultado do seu trabalho, mediante o dízimo e a oferta que nós entregamos na casa do Senhor. Nós vemos no ponto 2.2, o dízimo é necessário para a assistência social. O apóstolo Tiago recomenda-nos em sua carta, no capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então esta é a preocupação da igreja, que não haja necessitado, que não haja, portanto, alguém no nosso meio, principalmente na atualidade em que enfrentamos essa crise econômica, e muitos estão desempregados, nós temos que ter a preocupação de alimentar essas pessoas. Então a assistência social entra em atividade, mediante a compra do medicamento, o dinheiro para uma passagem, o dinheiro para pagar uma consulta, e o suficiente para a alimentação dessas pessoas. Então, o dízimo é necessário também para este fim. E muitos pastores designam uma porcentagem
das entradas para o Departamento de Assistência Social, exatamente para que não haja ninguém necessitado, conforme a Bíblia recomenda, que a igreja primitiva, no seu meio, não havia ninguém necessitado. Nós vemos agora no ponto 3, as ofertas nas Escrituras. Nós falamos sobre os dízimos, mas também nós temos um compromisso com as nossas ofertas. Em todos os cultos, nós retiramos a oferta para entregar à tesouraria, a fim de auxiliar a cobrir as despesas que a igreja tem, e as igrejas possuem muitas despesas, despesas administrativas, despesas com os funcionários, despesas para a manutenção da obra de Deus, despesas para a obra missionária. Então nós contribuímos não somente com os nossos dízimos, mas também com as nossas ofertas. Os cristãos da igreja primitiva ofertavam para ajudar os necessitados, bem como para a expansão da obra missionária, conforme registra o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 12. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças. Então, as pessoas, para serem abençoadas, precisam ser fiéis, como já dissemos, é um ato de gratidão. Ele entregar à igreja mensalmente 10% da sua renda, mais a oferta em todos os cultos, e assim a obra de Deus, como eu já disse anteriormente, não sofrerá solução de continuidade. Nós vemos o tópico de número 3, intitulado A Mordomia dos Dízimos e das Ofertas na Igreja Local. Então, número 1, como deve ser entregue os dízimos e as ofertas na igreja local? Primeiro, 1.1 diz, como ato de gratidão a Deus. Então, esse é o motivo e nós contribuímos como um ato de gratidão. Somos gratos. Deus nos deu a capacidade, Deus nos deu a inteligência, Deus nos deu meios de estudarmos, de desenvolvermos o nosso intelectual, para exercermos bem aquela profissão. Deus nos deu a saúde, Ele nos deu a vida, Ele nos deu tudo. Então, como ato de gratidão, nós contribuímos mensalmente com os nossos dízimos e em todos os cultos que nós frequentamos, nós ofertamos exatamente pelo bem da obra de Deus. Nós vemos esse ato de gratidão é uma grande virtude na entrega dos dízimos e ofertas, pois tudo o que administramos é de Deus. De acordo com o Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que nele habitam. Então tudo é de Deus. Todo o nosso salário é de Deus, a nossa vida é de Deus, as nossas casas são de Deus, os nossos carros são de Deus, tudo é de Deus. Aí Deus nos deu para nós administrarmos. E desses valores que nós recebemos para administrar, nós contribuímos com os nossos dízimos e ofertas. Nós vamos ver ainda um tema na sequência do trimestre sobre a mordomia das finanças. Quem é fiel a Deus aprende a administrar os 90% e vale muito mais 90% nas mãos nossas, através da entrega que Deus nos deu, do que 100% sem a bênção de Deus. Basta para nós a bênção de Deus e os 90% vão se multiplicar e vão tornar uma grande bênção nas nossas vidas. Então nós vemos aqui no ponto 1, ponto 2, que o dízimo deve ser calculado a partir da nossa renda bruta. Há duas modalidades, portanto, que as pessoas utilizam para pagar o dízimo. Há aqueles tão gratos, tão fiéis a Deus, que eles retiram os 10% da renda bruta. Eu queria dar o exemplo, ele recebe 30 mil reais por mês, tem lá no seu Olerite 30 mil reais.
ele não recebe os 30, registra como salário 30 mil, porque descontam o imposto de renda e descontam a contribuição para o INSS. Aí ele recebe 25 mil reais. Ele então dá o dízimo sobre os 25 mil reais. Então, 2.500 reais de dízimo. Mas há aqueles que dão o dízimo dos 30 mil, que é o valor do seu salário. Não é o que ele recebeu, mas o que registra o seu salário. Aí ele contribui com 3 mil reais. Aí um ato de fé. Eu acho que aquele que contribui sobre a renda bruta, o valor que está, portanto, constando no seu holerite, como eu dei o exemplo de 30 mil e ele contribui com 3 mil, sendo que ele só recebeu em mão 25 mil, Deus vai multiplicar estes 22 mil reais que sobraram, valendo muito mais do que os 30 mil reais, que é o valor do seu salário. É uma questão de fé, é uma questão de dedicação, de amor à obra de Deus. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10 registram: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Antes de nos preocuparmos em pagar as prestações, a água, a luz, o gás ou qualquer outra despesa, devemos honrar a Deus com nossas primícias. Então, em primeiro lugar, nós devemos retirar e entregar à tesouraria da igreja o nosso dízimo, porque é um ato de gratidão, como dissemos. Depois do valor que ficou nas nossas mãos, nós vamos administrar para pagar as nossas despesas. Não podemos primeiro pagar as despesas para depois retirarmos o dízimo, porque se nós não formos eficientes na administração do nosso salário, o salário nunca vai dar para nós sobrevivermos, nunca vai dar para passar o mês. Nós vamos ficar sempre em débito. Então o dízimo fica para trás. Então a norma é a seguinte: nós contribuímos, em primeiro lugar, a tirar o dízimo, são as primícias, o dízimo para ser entregue na casa do Senhor, e o restante, os 90% correspondentes, nós pagarmos as nossas despesas e temos um cuidado tão grande que ainda vai sobrar dinheiro. E além de sobrar dinheiro, Deus vai abençoar mais ainda, que vai nos dar saúde, vai nos dar felicidade e multiplicar esse valor que nós podemos investir em algo e sermos beneficiados depois. Nós vemos no 1.3 que os dízimos e as ofertas devem ser levadas ou levados à tesouraria da igreja. Cabe-nos levar o dízimo e as ofertas à tesouraria da igreja local e compete aos líderes a correta e transparente administração destes recursos financeiros. Você não pode desviar a finalidade do seu dízimo. Alguém que está insatisfeito com a administração da igreja, ele desvia o dízimo dele, ele vai comprar cestas básicas e vai levar numa entidade filantrópica, ou ele põe na poupança e diz que não vai contribuir provisoriamente com o seu dízimo, vai estar guardando o seu dízimo. Está errado. Nós devemos retirar os nossos 10%, entregar na igreja, porque da nossa parte é uma insatisfação. O motivo disso tudo é uma insatisfação. Se você está satisfeito, você tem prazer de contribuir. E não se preocupar com o que está sendo feito. São homens de Deus, homens capazes, homens tementes a Deus que estão administrando estes valores. E se eles não forem fiéis, Deus vai cobrar deles, muito caro. Mas a sua bênção não será negada, a sua bênção está garantida, porque você contribui, é fiel à obra de Deus. Deus não precisa, como eu disse, mas a obra dele necessita muito. Você está contribuindo para a obra de Deus e vai receber uma recompensa. Já recebe nessa vida bênção de Deus sobre a sua vida e recebe também na eternidade.
Não que sejamos salvos pelas nossas contribuições, a salvação é pela fé. Mas porque você tem fé e você é salvo, você contribui para o bem da obra de Deus, e Deus então faz com que nós prosperemos nessa vida e sejamos galardoados com a vida eterna. Nós queremos falar sobre o ponto 2 desse tópico 3, intitulado O Dízimo dos Empresários. No 2.1 diz: o dízimo deve ser calculado com base na renda. O empresário usufrui de sua renda pessoal para seu sustento e de sua família. Desse valor, ele deve separar os 10% referentes ao seu dízimo. O empresário, portanto, ele tem custos e lucros. A sua empresa, ela sobrevive, portanto, de lucros, mas ela tem custo. Ele retira, portanto, do custo o lucro, e desse lucro ele faz a sua retirada mensal para a sua sobrevivência, para o seu sustento e de sua família. Então, deste lucro que ele tira, não de todo o lucro, porque ele investe para o crescimento da empresa, ele é um empreendedor. A empresa tem que crescer, sempre crescer, ela não pode estagnar. A proposta do empresário é ver o seu negócio crescer. Então, se ele retira o custo, o que ele investiu, portanto, a compra de material, com os empregados, com as despesas normais da empresa, ele vai ter o seu lucro. Desse lucro, ele faz a sua retirada mensal. E da diferença, portanto, que sobra do lucro, ele investe para o crescimento da empresa. Mas dessa retirada mensal, ele deve contribuir tirando 10% para a obra de Deus. É a sua entrega de 10% da sua retirada mensal. E o ponto 2.2 diz o controle da renda. Aí um cuidado que o empresário deve ter, se ele retira diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, ele deve ter um cuidado de registrar dia a dia o que ele retirou, se faz a retirada diária, quanto ele retirou naquele dia, e separar os 10%. Se ele faz isso semanalmente, então toda semana ele registra o valor que ele tirou e tira os seus 10%. Se ele retira quinzenalmente a sua ajuda, portanto, o seu benefício, o seu prolabore, ele deve retirar os seus 10% quinzenalmente. Ou se ele recebe ou retira mensalmente, então todo mês ele retira 10% para a contribuição da obra de Deus. Então, se a retirada para a manutenção do empresário for diária, ou semanal, ou quinzenal, ou mensal, em cada uma dessas datas, ele deve separar o dízimo para a manutenção da obra de Deus. E para concluir, entregar o dízimo e ofertar não é uma obrigação, mas um privilégio, pois Deus nos concedeu a vida, a salvação, a saúde, a família, a segurança, a paz, a fé, os amigos, as oportunidades e as vitórias em nossas lutas diárias. Então você deseja ser feliz, você deseja ser próspero. Abrace essa causa. Seja um fiel dizimista. Entregue os 10% da sua renda e as suas ofertas à Casa do Tesouro, para que haja mantimento nela, haja meios de sobrevivência da igreja e receba nesta vida a bênção de Deus, a bênção maior do que você espera, e não somente para a sua vida, mas para a sua descendência. Davi disse que foi moço e agora era velho e nunca viu justo mendigar o pão. Então, ser dizimista é um ato de justiça. Seja justo,
seja fiel, seja grato e seja feliz. Muito obrigado pela sua atenção.